tinha um correndo com lata de cerveja, vendendo nas arquibancadas, né? Foi como se fosse um futebol ali, né, ao vivo ali, eles aqui presentes. Cara, que emoção. A gente ali, não pode subir lá na cobertura, não pode isso, não pode aquilo, mas eles, eu vi famílias e mais famílias chegando e a gente direcionando as pessoas. Nesse dia o campo estava preto e branco, que foi uma provocação do nosso líder, né, o Gavioli, né, Ricardo? Vamos pintar esse campo de preto e branco. Nós buscamos pó de granito, jogamos no piso e pintamos. O campo ficou preto e branco. Foi o dia que falou assim, a Copa do Mundo vai ser aqui. Logo depois o Corinthians ganhou o título mundial, né? E eles entraram nesse campo preto e branco. Aí saíram todos lambuzados, se pode dizer assim, né? De preto e branco. E aí levaram pastilha de recordação. Então a história é muito bacana. As pessoas se sentiram assim, felizes de estarem trabalhando aqui. Foi uma obra que, na presença aqui do Ricardo, ele pode confirmar, todo mundo amou participar disso aqui. Eles, na hora que ia terminando o ciclo de cada um, eles perguntavam assim, puxa, quando vai ser a próxima obra? Não vai ter outra obra igual a essa mais. Onde nós vamos nos encontrar depois, né, Ricardo? Era as conversas que a gente ouvia. E a outra coisa era assim, eles nos chamavam para tirar fotografias antes de ir, para registrar o momento e a gente agradecer. Então foi assim, um ciclo de vida, um ciclo de construção, de ver isso surgir, tudo isso acontecer. Foi maravilhoso, não vai ter outra igual. Eu estava falando com Salinas, não existe outra, não vai existir uma outra obra assim, com tanta energia positiva, com tanta vontade, com tanta determinação. E com a presença de todos, né? Os torcedores com aquele churrasco lá no sábado por mês, era a hora que a gente fazia aquela interação com eles. Cansado de ir na minha sala, na sala do Ricardo, eles conviviam conosco aqui numa harmonia, né? A preocupação era, mas o torcedor, eles não vão fazer, aprontar aqui não, que nada, né? Eles deixavam a rua limpa, o banheiro químico, tudo preparado. Aquilo foi uma harmonia tão grande com a comunidade, com o torcedor, com as pessoas, até com todos que visitaram aqui, da prefeitura, do estado. Então, é inédito. Eu nunca vi isso. E quando eu falo, às vezes fora, o pessoal fala, pô, você só tem essa obra? Você só fala dessa obra? Eu falo, não é que eu só tenho essa, mas essa foi a que mais marcou. Então, as pessoas vinham aqui, no final de semana, era universidade, né, Ricardo? Universidade, era escola, torcida organizada, escola de samba, veio todo mundo aqui e as pessoas eram como se elas já estivessem pronto, né? A gente já parece. E o protesto, conseguiam chegar aqui? O protesto não chegava, né? Um chegou aqui, chegou o MTST, na hora do almoço, a gente lá no horário, não interrompemos, todos fomos lá para o meio. MTST, falei, o que vocês querem? Não, nós queremos a imprensa. Tá bem. Eles falaram assim, não tem comida para nós, não. Era 300 pessoas, falou, se tivesse marcado, teria. Como não marcaram? Até eles respeitaram, ficaram lá embaixo, na arquibancada, no pré-moldado, respeitaram bastante o que tinha a obra, não infringiram nenhuma norma. A imprensa deles registraram o protesto e saíram, não atrapalharam a obra, né? E os outros que fizeram aí nem chegaram aqui, né, Ricardo? Não fizeram mesmo. E o pessoal falava, lá ninguém toca. E não toca mesmo. Eu acho que o tesouro que foi construído, essa arena aqui, não tem outra. Eu posso explicar para vocês, eu conheci algumas, são bonitas, né, mas não tem esse requinte, essa vida, não tem essa beleza não. E ela pode colocar aqui a maior que tem, eu acho que do mundo aí não vai ter. Se a gente hoje for no mundo aí pesquisar uma a uma, cada uma pode ter alguma coisinha, mas no conjunto ela supera. E ela não é maior porque cabe mais torcedor, não, é porque ela tem a área de construção, ela é dotada de tudo que é de melhor, né? O melhor gramado, a melhor iluminação, como dizia o arquiteto Aníbal, né? Aqui vai ser tudo melhor. E ele tinha razão, né? Ele falando isso, e a gente buscando construir esse esforço que o clube fez para materializar aquilo que era papel. No dia que nós começamos não tinha projeto, tinha um desenho, né? Que as pessoas confundem, você já tem o desenho, pode fazer. Não, o desenho ali é orientativo para nós, era um traço da arquitetura, né? Mas ali teve que calcular, todos os cálculos ainda foram feitos, a arquitetura foi detalhada, né, Ricardo? Essa parte de ar-condicionado, elétrico, instalações, a terraplenagem, as soluções que nós tivemos que fazer aqui, né, Ricardo? Os muros de contenção, os estacionamentos, tudo isso foi sendo criado ao longo da obra. Isso é um desafio, porque quem está fora acha assim, não, o engenheiro já chegou lá e pode fazer a obra. Não é bem assim, né? Foi tudo em paralelo, e o desafio é esse também.
trazer todo mundo para o nosso Frederico, lado. e o gramado? O O gramado, eu assisto na televisão o jogo aqui, assisto nas outras arenas, não dá para comparar. Você vê um gramado, ele superou aqui o verão, que era, né, a preocupação nossa, está adaptado, passou, né? A Copa do Mundo, o gramado ficou pronto um ano antes do primeiro jogo da Copa do Mundo, já tinha gramado aqui. As arenas terminaram assim, plantando a grama para depois de um mês ter jogo. Ficou um ano antes, pronto, não foi, cara? Nós inauguramos ele aqui 1º de setembro de 2013. O gramado estava pronto. Ele depois passou por um processo de modernização, que é colocar a fibra sintética, aquela coisa toda, mas ele já era, pô, visita do Bebeto, do Ronaldão, falando assim, ó, quem chutar de canela aqui pode tirar do time. Não falou? Isso foi o Bebeto falando. Quem pegar de canela é porque pode ser cortado. Então o gramado ficou maravilhoso. Aí vocês veem aí a visibilidade, a iluminação. A própria torcida, quando ela vibra aqui, você vê que tem aquele que o arquiteto falava, né? O som vai ficar ali, vai ter essa força mesmo daquele caldeirão mesmo, entrou aí. E é tanto que ficou 32 jogos aqui invicto, aquele foi esse? A pena que perdeu para um time que não era para perder ali. Para mim, a gente não perderia do Guarani de jeito nenhum. Aqui dentro eu falei mais um. Né? E foi uma vacilada, aquela vacilada do futebol, né? Mas, olha, espero que cada vez seja mais sucesso. A gente fica de longe aqui, mas eu fico recebendo aqui do pessoal do Face aqui, cada foto eu vou salvando, né? E às vezes, pô, Ricardo tá ali dando aquele acabamento final aqui, né? E o Wander lá, vem cá, é o Wander aqui, eu fico pensando neles o tempo inteiro, o que eles estão aprontando lá? Está cada dia mais bonito, né? E o pessoal fala, mas não estava pronto. Claro que estava. Teve o jogo, teve tudo, mas a obra é assim, ela vai sendo modernizada, ela vai sendo complementada. Daqui a pouco vai ser ocupada aqui as lojas, os restaurantes, né? Ela vai ganhando o que a gente, né, chama aqui, que ela vai se tornar completa na operação. É isso aqui que vai ficar muito legal também quando ela estiver, né, Ricardo? E não vai demorar muito. Também é para fazer, faz bem feito, não adianta correria não. Isso aqui, ó, a gente viu aqui fazendo, concretando, fazendo as escadas, montando aqui o piso elevado. Você vê, isso ficou maravilhoso, né? Perfeito quando vê as entrevistas aqui. Então é motivo de muito orgulho aqui para todo mundo. Agora, o livro com 6.000 assinaturas está comigo. Faltam algumas assinaturas, né, Ricardo? Eu vou, na hora que eu tiver o tempo para fazer isso, eu vou sair com o Ricardo e nós vamos coletar essas assinaturas que faltam lá. E nós vamos também entregar esse livro. Vamos ver se no 5º ano, no próximo ano, ou nessa data, ou no aniversário do Corinthians do ano que vem, a gente vai dar tempo da gente coletar todo mundo que está faltando assinar e entregar isso aí também para ficar no museu. E esse livro está guardado na minha casa. Ele está preservado lá, assinatura com a origem de cada um, com a data que eles tiveram aqui, que eles assinaram. Vai ser muito legal isso também. Nós vamos fazer isso aí, mas eu acho que é para o próximo ano que vai dar tempo de coletar e fechar o livro aí, deixar definitivamente aí, a gente, né, encerrar. Na hora que o Ricardo falar assim, estamos prontos aqui, vamos fazer, vamos. Aí eu vou sair com ele aí coletando. Né, Ricardo? Vamos fazer isso ou não? Vamos. E aí essa vai ser o livro que vai ficar com toda a assinatura dos operários que trabalharam aqui. Os colaboradores, né, e pessoas também que estiveram aqui colaborando com a gente. Vai ser muito, muito legal isso aí, a gente também deixar isso para o Corinthians. Eu queria fazer uma perguntinha. Quando é que vocês vão trazer o memorial do Corinthians para cá? Tem alguma ideia a respeito? Aí o Ricardo pode responder. Eu não sei, doutor. Depende muito do Corinthians ter a vontade de trazer para cá, porque na realidade o Parque São Jorge também sobrevive por conta disso, né? Uma parte dele tem muita visitação, então acho que tem algum... Segundo o responsável pelo memorial, está programado trazer para cá. A decisão é só do Corinthians. Na hora que ele falar vamos levar... Ô Fred, queria contar só uns causos rapidinho. Vou contar do Edson, sacana. Não, aqui tem caso aqui, ó, se for a gente Vou contar 3. Eu estou aqui, bom, as visitas aqui de final de semana era aquela loucura, né? Algumas delas a gente até discordava internamente. Pô, vai trazer os caras, não vai, né, Fred? Lembra? E a gente ia abrindo, de certa forma a gente ia conduzindo. Uma que eu lembro foi no aniversário do Corinthians, em 2013, não, 2012.
a gente falou, não vamos abrir, porque a gente estava num momento aí de obra de telhado, um monte de coisa ali na região sul, não vamos abrir. Aí o que aconteceu? Subiu um cara ali no muro no lado sul, o cara estava lotado de gente aqui em volta. Aliás, de todas as vezes que eu andei nessa arena, que eu olhei em volta do estádio, eu lembro de uma única vez que eu não vi ninguém, o resto sempre tinha alguém olhando. E aí esse cara subiu no muro, não sei o que aconteceu, ele era bem forte, ele caiu com o muro e tudo. Aí nós tivemos que socorrer ele, pegou a ambulância guardando. Não sei se alguém aí nas redondezas estava, Neura, no dia. Aí o que aconteceu? Nós falamos, puta, tem tanta gente, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o portão, que hoje é o portão 4 ali. Vamos abrir, a gente recebe todo mundo naquele cantinho, guindaste em volta, aí a gente recebeu todo mundo e essa turma foi embora. Outro caso foi do Edson. Um dia ele falou assim, ó, a gente pode visitar aí a arena? Eu falei, pode. E muita gente, não é pouco, beleza. A hora que eu olhei, parecia torcida organizada. Ó, vem aqui que tem umas 300 pessoas. Aí eu chamei tava o Edson, não lembro se o Salinas estava. Tava. Eu falei, meu, vocês são loucos, isso aqui é obra, não pode. Lembra, Salinas? Lembro. Deu até uma 117 fita, pessoas. não, se der, quantas? 117. Fizeram uma campanha na internet, vamos visitar. Não fizemos não. Fazia Não fizemos não. boca vazia, Era só parente. Se fizesse campanha, vinha 2.000. E a gente aqui não pode, eu tendo que ajudar a receber a torcida, o Fred também, porque a gente tem diretriz, né? Aí ele fala, não, então vocês acharem melhor, a gente vai embora. Como é que é mandar embora, sei lá, 200 pessoas? Vamos fazer o seguinte, a gente entra organizadamente e sai. Tudo bem? Ah, tudo bem. Aí o Sérgio, depois o Edson aí, a gente conversou, aí a gente conseguiu regrar essas coisas, porque o importante para nós sempre foi a segurança. E aí até o pessoal dos sonhos, o Amadeu, sempre vieram ajudar a gente nas visitas. Isso também deu muita força para nós. Eu lembro do dia do acidente também, quando caiu lá a peça, a torcida, ela veio para o portão 2, veio ali, começou a rezar, e aquela confusão, todas as ações, a gente tentando organizar as ações, imprensa pra caramba, helicóptero sobrevoando, e a torcida ali ajudou a, de certa forma, a segurar aí o ímpeto da turma, também foi bem marcante. Uma outra coisa, tinha um cara que ele ficava em cima do barranco, porque os primeiros caras que ficavam olhando a obra ficavam em cima do barranco. Nós estávamos olhando e o cara, não para, pô, e nós não. O sofá lá. Eu tava lá também. É, a turma do sofá. Eu tava lá também. O japonês, aquela turma lá, o Japa. Aí um dia eu tô na minha sala e olhei, era uma segunda-feira, olhei uma bandeira do Corinthians em cima do barranco, tava frio, eu falei, nossa, o cara é louco. Aí eu olhei terça, a bandeirinha, e era apoiado em cima de umas pedras, e um cara sentado ao lado. Eu falei, não acredito. Quarta-feira, a mesma coisa. Quinta, na sexta eu não aguentei. Eu fiz um banner, escrevi, era uma folha A3, bati uma foto geral da arena, com a minha máquina, escrevi Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. Peguei a foto dele lá, aproximei e ficou só a bandeira e ele, e coloquei do lado. Aí chamei o motorista e falei, faz favor para mim. Aí eu enrolei, coloquei no elástico, coloquei o meu cartão, falei, faz um favor para mim, pega esse negócio aqui e leva para aquele cara lá em cima. Eu nem sabia quem era. Aí o cara foi, deixou lá com ele e voltou chorando. Falei, o que foi? O Adalberto. Falei, o que foi, Adalberto? Falou, você não acredita. Falei, o que é? Falou, aquele cara que está lá, ele é mudo, ele é vigia noturno, ele mora lá na Zona Sul, acho que era Tabuão, Capão Redondo, não sei onde é que era, e vinha assistir a obra durante o dia. Então o cara nem dormia, ele trabalhava à noite e ficava assistindo a obra. Falei, não acredito. Aí depois eu vim conhecer ele. Ele ficou assim, meses lá olhando. A gente viu gente descer na escada aqui do Sudeste, ajoelhado, chorando. A gente, o que está acontecendo? Aí o cara, não, a gente nunca teve nada, agora a gente tem uma mansão. Eu falei, não, calma aí. Aí descendo São Paulino ali com a camisa querendo bater foto, aí os caras querendo brigar. Nós, não bate. O cara descendo de verde, o cara tira a camisa. Aí nós, calma, pô, não pode ter. O Fred falou do gramado aqui, quando plantou a grama, que a grama cresceu e começou a dar os primeiros cortes, a grama ficava ali do lado da sintética, lembra? Aí o pessoal descia nos túneis ali e o cara vinha com a grama assim, pegava aquele monte de grama, parecia, o pessoal pegava assim, parecia um troféu, todo mundo brigando por um pedaço de grama para levar para casa. Foram muitos casos que a gente teve aqui. Então assim, foi uma obra realmente muito marcante, não só para mim e para o Fred, porque o Fred, na realidade, não sei se o Wander concorda, o Fred foi o grande líder dessa obra, sempre foi. O Fred começou essa obra
e ele teve que sair porque ele foi para um desafio tão grande como esse, mas como ele falou, não tão marcante, talvez na vida dele pela interação que teve. Mas ele foi o grande líder, ele formou essa equipe, né, Wander? Acho que é meio que consenso. Então, apesar de não ser corintiano, aliás, na diretoria da obra tinha eu que era corintiano, o resto ninguém era, acho que nem o Gavioli. Eu já falei que lá na Baixada eu sou Santos, aqui eu sou Aqui ele é Corinthians, na capital. Então, acho que Levaram o punhada Fred, de terra Vou contar a história do Corinthians. o Fred, eu acho que o Fred, o Gavioli, o Domingos que passou por aqui, já é, o Gavioli ele nunca falou que era. Ele fala que é corintiano, achava que ele era meio São Paulo. Mestre Pará. O Fred era santista. E o Pará? O Domingos era náutico. Pará. Pará era Palmeirense, palmeirense. ficou todo mundo Torcia virou. pro um time lá dele, que eu esqueci o nome agora. O Wander é Você corintiano. vê como é que era a diretoria aqui, né? Um corintiano, um santista, um palmeirense e um São Paulino. Os quatro da frente, ele é corintiano, mas o Pará, né? E a gente numa sintonia, a sintonia era tão grande, porque o que acontece, Luiz? Isso é forma de liderança. A liderança é uma liderança madura, né? É que a gente chama de equipe de alta performance. O que é isso? O resultado é de todo mundo, né? Não tem o resultado é meu, é dele, não, é de todos. Então, isso nós trabalhamos em sintonia sim. E o Gavioli é um líder também que deixava a gente trabalhar, né? Delegava. E o que é impressionante é a criatividade, como veio, né? A criatividade ia surgindo por todo mundo. Ó, o primeiro dia de obra foi aquela bateria de entrevista, né? Aquela coisa toda, e o caminhão é da Fiel, bandeira, fogo de artifício, e o pessoal vai, não para aqui. No primeiro sábado, isso eu estou te falando, foi dia 30, segunda-feira. 30 de 5 de 2011, segunda-feira, 7 horas da manhã, 7h30 aqui. Né? Aí, no primeiro sábado que teve, eu estou lá tocando a obra, foi uma invasão. Sabe, veio gente em Indaiatuba, Campinas, Atibaia, todo o interior, ali, Bahia, tudo que você imaginar, toda a região aqui de São Paulo, Zona Sul, Zona Oeste, centro de São Paulo, eles invadiram a obra, mas não quiseram saber que estava em obra não, era ajoelhado, pegando terra na garrafa PET, arrastando no chão, abraçando aquilo para tirar foto, e a máquina trabalhando. Eu falei, rapaz, não pode ser assim não, porque o sábado que eles não estavam trabalhando, né, virou isso. Ricardo falou da grama cortada, pessoas altas aqui do Tribunal Regional do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, que vieram aqui, que são corintianos, assim, fanáticos, eles pegavam a grama e falavam, vou fazer uma almofada na minha casa. Foi tudo para fazer uma almofada, eles não foram pegar a grama só, não, recolheram, levaram em saco aqueles acertos ali, levaram para casa. Agora, um lance dos mais engraçados, eu estava no sábado, assim, era 4h30 da tarde, a gente trabalhando, eu estava sentado, deu o Gavioli e chegou uma autoridade para visitar a obra, eu não me lembro quem era. E ele sentou ali e tal, nós estamos conversando, ele perguntando sobre a obra, lá na sala do Gavioli. Aí o Gavioli falou, você quer um café? Eu falei, aceito. Aí eu liguei para a Copa. A copeira estava lá na hora, ela atendeu, 4h30, foi por sorte, ela estava lá. Aí ela falou assim, doutor, eu falei, tem café? Ela falou, tem, a senhora pode trazer aqui 3 cafés aqui? Ela falou assim, mas sabe o que é? Eu falei, não preocupa não. Eu achei que ela fosse fazer o café, estava mais frio, tal, não estava fresquinho. Eu falei, não, pode trazer o café. Mas o doutor, eu falei, pode trazer, por favor, traga o café que ele está esperando aqui. Como a gente tinha um campeonato brasileirinho, né, isso foi muito engraçado, o campeonato brasileirinho estava rolando, era um jogo feminino, ela estava de camisa, uniformizada, chuteira, meião, ela estava pronta para entrar em campo, e ela não soube, eu não deixei ela explicar que ela não poderia, que ela estava de chuteira, ela entrou com café, com chuteira, a autoridade falou assim, eu nunca vi uma obra assim, o cara serve o café de chuteira, meião. Foi uma das histórias mais engraçadas. Mas tiveram vários, né? Você contar no dia que tinha aqueles protestos aqui também, né, em São Paulo, dos Black Blocs, nem era Black Blocs na época, acho que era um outro. Passe livre. Passe livre. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal começou a falar que eles viriam para frente do estádio, porque o que acontece? O estádio era o da abertura da Copa, em São Paulo, e já tinha protesto em tudo que era lugar, em outros estados. Aí nós ficamos assim, receosos, né? Então naquele dia a gente até dispensou todo mundo, mandou desligar a energia do canteiro, vai embora, não sei o quê. Para nossa surpresa, começou a ligar um monte de gente, não só de torcida organizada, torcedor corintiano falou, estou indo para aí, não, calma, não pode ter atrito, não pode ter como, não, nós vamos para aí, não sei o quê. Eu sei que ali em frente do metrô, ali, né, Fred, lembra? O Gavioli, que era o nosso chefe, dispensou todo mundo, falou, não quero ver ninguém aqui, hein, vai para todo mundo embora. Aí eu falei, puta, o que
que eu vou fazer agora? Preocupação do metrô parar, né? E não ter acesso para o pessoal ir embora, então vocês vão mais cedo. Evitar briga. Aí o que aconteceu? Foi todo mundo embora. Aí eu falei, vou ficar, né? Porque tava vindo um monte de amigos, mas não era por causa disso. Meu pai, ele me ligou e falou assim, tô indo para ele. Eu falei, não vem, pelo amor de Deus, você vai me prejudicar. Meu chefe já mandou ir todo mundo embora. A hora que eu olho, subi no barranco, ele com blusa amarrada, eu falei, meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Aí o Gavioli também chegou e ele ficou um pouquinho lá. Aí ele ficou lá no barranco, o André estava também, eu falei, presidente, vai embora. Aí estava um monte de gente, de torcida, amigo, corintiano, acho que umas 1000 pessoas ali em cima do barranco. Tinha até alguém, eu não lembro se tinha alguém do Sois naquela oportunidade lá. Mas a gente ficou até 10 horas da noite. Eu sei que mais ou menos, era umas 7h30, estava tendo aquele programa da Record lá, o Marcelo Rezende. Aí ele começou a fazer sensacionalismo falando que a torcida, que os manifestantes estavam vindo pela Radial Leste, ele falava Itaquerão, né? Vindo aqui Itaquerão. Aí começou, aí eu sei que a gente estava ali, aí de repente começou uns assovios ali. Aí o Gavioli olhou para mim e falou, o que está acontecendo? Eu falei, Gavioli, eles estão reunindo todo mundo ali para avisar o que vai acontecer se os caras vierem para cá. Eu sei que o Gavioli pegou a moto dele e sumiu, foi embora. Eu falei, Gavioli, cadê você? Não, vou embora, pô, o negócio vai ficar feio, vai embora também. Não, fica tranquilo. Aí o pessoal deu as orientações, vamos ficar todo mundo aqui, não é para ter briga, os caras estão combinados que não vai entrar na arena. Eu sei que a gente ficou ali e, de fato, os caras nem chegaram perto da arena. Teve um pequeno grupo que veio a posteriori, que era um pessoal aqui da Vila Matilde e tal, que eles vieram marchando, eram umas 11h30 da noite. Eu já estava até indo embora de carro, eu vi eles passando, mas a polícia fez um bloqueio ali na Arthur Alvim, eles entraram no túnel e se dispersaram. É legal porque essa arena, na realidade, ela sempre foi blindada pelo povo, né? Uma arena que veio para realmente fazer a vontade do povo da região leste de São Paulo e do corintiano. Então, assim, a gente sempre teve muito apoio. A comunidade sempre apoiou a Coab, né, Fred? Vocês tiveram uma reunião lá no tempo da Coab? Logo que começou a obra, né, primeira semana de obra, segunda semana, tinha a Isabel, que era nossa assistente social, falou, nós precisamos ir lá na Coab, avisar que nós estamos fazendo uma obra desse porte, tem os dutos da Petrobras, da Transpetro, que vai passar, vai ter que mudar, aquela coisa toda, vamos lá explicar a obra. E foi em junho, né, esse assunto foi em junho. Eu não sabia que ia ter a reunião, mas eu saí de casa, estava fazendo frio, né, eu saí de casa e eu já tinha ganhado, né, a primeira camisa do Corinthians, era uma camisa branca do Corinthians. Eu peguei, coloquei a camisa do Corinthians, coloquei a camisa social, coloquei um blazer. E ela ficou com uma camisa. Estava fazendo muito frio, eu vim com a camisa do Corinthians. Está comigo, a camisa está guardadinha, né? Aí, cheguei, a Isabel, nós temos que ir lá, tem lá, são 13 síndicos. Eu falei, nossa, tudo isso, não, você tem que ir lá e tal. Aí nós fomos com a planta. Eu comecei a abrir a planta, explicar, vai ter aqui, não vai ter problema, nós vamos evitar ruídos. Pode ter certeza, a gente vai estar aberto, qualquer dúvida que vocês tiverem, a obra está lá para atender vocês. Os dutos vão passar por aqui, mas é seguro, tal. Fui explicando a obra vai ser assim, nós vamos trabalhar em 2 turnos, 3 turnos, né? Mas vocês podem ficar, né, qualquer reclamação, fale conosco, a gente modifica, qualquer tal. Daqui a pouco um virou assim, mais exaltado, você tosse Paquitinho. Mas botou o dedo assim logo. Eu falei, rapaz, onde é que eu estou aqui? Aí eu falei, espera um momentinho. Abri o blazer. Desabotoei a camisa e puxei, estava o logo do Corinthians aqui. Ele é corintiano! Ninguém sabia. Mas eu estava com a camisa do Corinthians naquele dia ali, por baixo, né? Essa foi muito interessante. Foi um dos eventos também. Aqui, lá antes de começar a obra, a gente estava lá estudando. Eu cheguei, vai lá fazer, eu e o mestre Pará. Eu até falei com o Pará que eu viria hoje aqui para ele ver, eu acho que ele não conseguiu receber o e-mail, porque ele estava no primeiro dia junto também, que nós fizemos o primeiro TDT, né? Mas a gente lá estudando ainda, vamos fazer a sinalização, segurança, aquela coisa toda, né? Numa das reuniões lá, o Rosenberg falou bem assim, se pudesse, nem o gramado ia ser verde. Ficar em Brapa aí para desenvolver uma grama diferente e tal. Quando nós começamos a obra aqui, o primeiro ano de obra, a gente estava mais ou menos em outubro, novembro, o pessoal falou, vem cá, não vai ter um campeonato de futebol, não? Eu falei, pô, vamos fazer então, né? Aí fizemos um sorteio lá, deram 16 times. Eu falei, tá bom, quando vamos jogar onde? Vamos lá para o Parque São Jorge. Nós fomos lá para o Corinthians,
o pessoal, o Ricardo conseguiu a quadra, a gente saía de ônibus, jogava e voltava, mata-mata, 16, perdeu 8, perdeu 4, meu time perdeu nos pênaltis e não foi para a final, fiquei em 4º lugar. Mas ele jogou a final com outro time. Deixa eu falar. Aí, pô, fiquei em 4º lugar, fiquei chateado, falei, pô, né? Aí, segundo ano, vamos fazer o campeonato desse ano? Vamos fazer o campeonato. 40 times, na realidade 38 times. Nome do time, meu. Fala do aí era nome o Barcelona, Barcelona. o Madrid, nós sem eles, Timão, os Galácticos, os Gruas, né? Como é que tinha mais lá? O nosso era Engenheiros da Itaquera, Gaviões. Tinha assim, tinha nome, né? Criatividade deles lá, Galácticos, como é que é? Barra 12, que era a dimensão do ferro, a Barra 12 era o diâmetro do ferro, Barra 10, cara. Então, aí deu 38 times. Jogaram para mim, 38 times, organizei o negócio, falei, bom, agora para eu fazer uma tabela com 38 times, é complicado, 19. Eu peguei e criei 2. Falei, eu vou criar 2 times, que aí, quem não foi chamado e apareceu, eu boto nesse time. Quem já não está nos outros, né? Aí eu botei lá. Renegado 1, renegado 2. Criei 2 grupos, grupo 1 e grupo 2, grupo A e grupo B, 20 de cada um. Joga aqui pontos corridos, classifica 16, aí entra no mata-mata. Né? Cai em 4, 16 contra 16, mata-mata. Pronto. Aí eu falei assim, bom, a gente vai levar para o Corinthians. Quase 600 homens, 500 homens de ônibus, voltar, jogo todo dia. Eu falei, não dá. Aí eu fui fazer a tabela, fiz um domingo a tabela. Falei, não dá para fazer isso. Aí no TDT eu falei, nós vamos fazer uma quadra aqui. Pô, mas não pode, então nós temos que fazer uma quadra. Fizemos uma quadra, ficou pequenininha, quem conhece. Na hora da grama eu falei, bom, eu lembrei, no Pode TV, eu falei, vamos fazer a grama cinza. Aí o cara, não, mas não tem não. Eu falei, fabrica uma cinza, tem que botar a grama cinza. Aí ficou a grama cinza, uma das histórias lá, né? Fizemos o campeonato, né? O campeonato durou. Eu fiz questão de começar o campeonato na primeira segunda-feira, depois que iniciou o Brasileirão, e terminar um dia depois terminou o Brasileirão. Então, mas por quê? Para não confrontar a mídia, essas coisas. Todo dia tinha jogo. Todo dia tinha jogo, né? E o negócio ganhou, assim, juiz da Federação Paulista, com acompanhamento de TV, pela internet, você sabia quem era o artilheiro, quem tinha cartão amarelo, e criei também. Quem tomar o cartão amarelo, paga um quilo de alimento. Quem foi expulso, uma cesta básica. Pra você ter ideia, nós tivemos 2 expulsões, nem foi expulsão, ele voltou a jogar, mas pagou a cesta básica. Nós coletamos em torno de 400 quilos de alimento, né, com cartão amarelo, mas era um cartão amarelo por jogo, chegou a ter mais de 400 jogos. E não tivemos, ninguém machucou assim, machucou por si, né, chutou o chão, torceu o tornozelo, mas nada de desleal. Foi um exemplo ali da gente ter feito aquele campeonato. Aí, meu time começou, né, nosso, né, cara? Nosso time começou, tá, ali pela beirada, classificando. Na hora do mata-mata, a tabela, eu fiz a tabela também, eu joguei o primeiro com o último, cruzando, né, dos grupos. Mas lá no meio eu peguei e misturei, coloquei botar os melhores, os piores com piores, para dar chance para os piores. E nós chegamos na semifinal. Chegamos na semifinal, tinha um Guaranazinho Jesus que a gente bebia antes, acreditando, né? Meu Jesus, o Guaranazinho do Maranhão que eu encontrei, esse aqui é nosso doping, era um Guaraná para motivar a equipe. Todo mundo acreditou naquilo, era água com açúcar aquilo lá. E nós fomos na semifinal. E chegou a semifinal, para acabar de para lá, perdemos o jogo. Nosso goleiro entregou. Essa foi, né? O Danilo. Danilo tomou gol de todo jeito, também a gente não merecia passar dali, não. Ficamos em 4º lugar. Eu falei, puxa, de novo 4º lugar. Aí falei, corre lá e fabrica a medalhinha do 4º lugar, de vidro. Escreva 4º lugar, troféu de 4º lugar. Corri, mandei fazer o troféu de 4º lugar. Aí pronto, aí chegou agora a medalha do 4º lugar. Aí o Gavioli, né, gozador, falou, pô, Frederico, 4º lugar, que negócio é esse? Eu falei, não, mas nós ficamos em 4º lugar, a gente merece. Não, mas nunca vi isso. Eu falei, pois é, e se você ficasse em 10º, tinha medalha até o 10º. Aí o Gavioli desarmei ele. Então a história é essa. E foi, olha, foi um negócio tão legal. Não, foi um negócio tão legal, né, Ricardo? Nós ganhamos a medalha, a confraternização daquilo, aí teve jogo contra padre. O Padre Rosalvino acabou no Rio. Nós jogamos contra os padres, jogamos contra as mulheres contra as freiras. Toda a mídia jogou, com vocês, com a Band News. Vocês só ganharam de nós, né? Não, nós ganhamos com a Secretaria da Copa. Então, aquela quadrinha serviu para doação de alimentos, serviu para casamento coletivo.
Aquilo ali ganhou vida ali, e hoje, ela, para você ter ideia, onde é que era a quadra? A quadra é onde é a cabine de entrada de energia do estádio. Aquela casinha quadrada, só demoli na hora da gente falar, agora está na hora de chegar o cabeamento para fazer a energização aqui da arena. Então, ali, a quadrinha é ali a gente não esquece nunca a referência dela, né? Então foi muito legal esse evento, e nós tivemos assim, momentos de muita alegria. O pessoal, eu chegava às 6 horas da manhã na obra, 5h30 da manhã, o pessoal estava treinando. Quem trabalhou à noite treinava às 5h30 da manhã. Só para vocês terem ideia. E valeu, foi uma disputa legal pra caramba. Foi uma das histórias assim, mais maravilhosas e completas. E aí, o que aconteceu? Uma coisa importante, além de confraternizar, como o campeonato durou quase um ano, era o mesmo tempo do Brasileirão, ninguém queria ir embora. E era ponto corrido e ponto corrido, lá no final que foi definido os 16 para o mata-mata. Né? O mata-mata demorou 1 mês, então foram 8 meses de ninguém querer ir embora e querer jogar e disputar e estar ali presente. E aí já pensado no jogo, no campeonato seguinte, que nós fizemos o 3º campeonato, e aí nós ganhamos, tiramos que lugar? 2º lugar? Acho que nós ganhamos o 2º lugar, que aí foi o Paulistinha. E o campeonato chamava Brasileirinho também, não era o Brasileirão, não botei o nome, Brasileirinho. E aí depois nós fizemos o Paulistinha no último ano, 2013. Então foi assim, no esporte, aqui também foi muito legal. O outro evento foi aquela que eu falei, as famílias vieram aqui na conquista do Mundial. O sujeito correndo com uma caixa de isopor, olha a cervejinha, eu falei, aqui está dentro da obra, não pode. Que obra, rapaz? Já é estádio aqui, dando a volta na arquibancada, a torcida, lá, já aviões lá. Como é que é aquela? Não, aquela música que vocês cantam lá. Não, essa, mas vocês tem uma que vocês falam. Uma coisa assim. Como é que é? E eles ali, aquilo ali. Pô, não tinha nada, tinha 3 mil torcedores aquele dia. Então foi muito legal. Esses eventos aí, né, que eu estou lembrando aqui, prefeituras que vieram visitar aqui. Casamento. O casamento comunitário, numa dos eventos aqui, a gente estava no TDT falando, o Domingos chegou todo de terno e gravata aí, que ele ia fazer um evento de hasteamento da bandeira na subprefeitura da Zona Leste e tal. Aí a gente brincando, eu e o Ricardo falou, pô, você vai casar, rapaz, com o Domingos? Casamento, você vai casar hoje, parece nessa, tá aí toda assim. Pronto, aí veio aquele negócio. Todo mundo sabia que tinha muitas pessoas querendo regularizar a vida, que moravam juntos ali, regularizar a vida, casar. Então aí começou o movimento, Ricardo, Gavioli, Domingos, eu, Pará, aí começamos a assistente social, a Vera, né? A Isabel, todo mundo, e começamos, Sibéria, vamos lá, vamos conseguir, conseguiu lá aliança de os documentos do cartório, aí eles alugaram roupa, nós demos uma festa, ficou um negócio tão legal. Agora o problema que eu enfrentei foi depois, né? Depois lá, e a lua de mel, doutor? Lua de mel é trabalhando, cara. Você já tem lua de mel há tempo já. Foi o negócio, eu falei, pô, agora só falta a lua de mel, você quer parar a obra uma semana, cara? Mas aí, aquilo ali também foi legal, porque o católico casou no gol da esquerda, quem entrava na quadra, e o evangélico no gol da direita. Você até isso teve na quadrinha, e 2 casamentos concomitantes, né, em paralelo, o católico e o evangélico. Até isso deu uma sinergia grande nessa história ali, né? Foi um negócio bacana demais na história. E você imagina o vínculo que esse pessoal criava conosco, né, Ricardo? Ninguém queria ir embora. Isso não existe, porque também não é aquele casamento que foi, né? Não, vai ter ali, como é que chama, mecanizado, né? Não, foi um negócio que foi natural, as coisas aconteceram naturalmente. Tudo foi assim, muito cheio de vibração. Né? O dia dos pais aqui, dia das crianças, nós trouxemos filhos escondidos, os operários não sabiam não. Então, e o padre Rosalvino também trouxe, eles começaram a imitar os pais, a imitar a gente lá, a imitar todo mundo. Teve gente que chorou no dia das crianças. Nós fizemos campanha contra as drogas, o Maurício de Souza veio aqui. Né? Nós fizemos campanha contra o preconceito racial, com a camisa preta e branca dividida, sem preconceito. Fizemos uma doação de sangue, eu ia doar o rim para meu filho, e eu, no primeiro, é o 2º transplante que ele fez. Né? No primeiro transplante, eu como estava, minha esposa doando para ele, eu não consegui doar sangue. E eu fiquei com uma falha grande em mim. Falei, cara, como é que eu não doei sangue para meu filho? Aí, meu filho mais velho começou a ser um doador. E eu, mais envergonhado ainda, falei, meu filho mais velho hoje é um doador de sangue, o mais novo recebeu o transplante e eu não doei.
E eu me incomodava aquilo. Aí um belo dia, nos dias dos pais de 2013, na véspera de agosto, chamei Ricardo, chamei o nosso médico, chamei o Gavioli, falei, vamos fazer uma campanha de doação que começa em agosto e termina no aniversário do Corinthians, em setembro de 2013. Como o Corinthians vai fazer 103 anos, vamos fazer 103 doações aqui, conseguir 103 pessoas para doar, para simbolizar os anos do Corinthians aqui, cada aniversário, vamos. Aí Ricardo também medroso, eu e ele, né? Falei, Ricardo, nós vamos ter que todo mundo doar. Não, mas aí todo mundo ali, tinha cara que ficava amarelo quando você falava assim, vai doar sangue. Né? Então, fomos lá para o TDT e falamos, fizemos uma campanha. Vamos doar, vamos, aí todo mundo aplaudiu, gostou e tal, e nós montamos todo o circuito da van, sair daqui, a Kombi, levava lá no Santa Marcelina e voltava. Foi acontecendo a doação de sangue, assim, de 6 em 6, 8 em 8, né? E nós conseguimos mais de 150 doadores. Estourou, né, o que a gente tinha previsto, a nossa meta. Eu falei assim, eu vou ser o primeiro lá como exemplo, mas morri de medo. Estava o padre Rosalvino, uma freira, um médico, uma enfermeira. Ali, se eu tivesse algum peripago ali, era na hora. Ricardo ficou mais amarelo que eu. Os dois ali, vai com medo. E aí, a frase que ia para a camisa. Aí também surgiu assim, doe sangue, amor de pai para filho. Mas ninguém sabia da doação do rim. Né? E eu estava contando ali o prazo para doar rim, meu filho falou, você está aí com medo, meu filho. Né? E ele entrou em hemodiálise. Quando ele entrou em hemodiálise, eu falei, agora não tem jeito, agora, né? Ele já entrou ali, né? Ele sofria. Eu saía daqui 7h30 da noite, pegava o metrô, descia na Sé, pegava o táxi, entrava na beneficência, esperava ele doar, fazer a hemodiálise, ia para casa, 10 horas da noite. Ele entrava das 5 às 10. Era um período que ele doava, que fazia a hemodiálise. E aí pronto, fizemos uma doação de sangue, marcou muito, superou. E logo depois da doação de sangue, vocês recordam, antes de acontecer o nosso acidente aqui, aconteceu um acidente na Zona Leste, caiu um prédio, foram ali 8 mortos, tiveram, né, socorro, aquela coisa toda. E o banco de sangue do Santa Marcelina acabou ajudando toda aquela comunidade, as pessoas que ficaram feridas ali. Foi depois que a gente refletiu nisso, olha o que aconteceu. Aí eu faltava 20 dias para sair da obra, e eu já preparado para fazer a doação do rim, aconteceu o acidente. Quando aconteceu o acidente, aí agora nós temos que ficar até colocar a peça de novo em volta, né, Wander? Tinha muita força para a equipe. O poder de superação dessa equipe aí foi uma coisa impressionante. Eu falo aqui, eu vou falar os gerais aqui, que é o Valentim, o Wander, o Gilson, né, e o próprio Pará. O Pará estava de fora, mas ele ligava. Nós recebemos ligações aqui de todas as autoridades, dando força para nós. Eles sabiam como é que a gente trabalhava com segurança aqui. Eu dei advertência em meio mundo que saía dos procedimentos. Ricardo, eu era presidente da CIPA, Ricardo presidente da CIPA, a gente trabalhava muito, a gente valorizava muitas pessoas, a autoestima de cada um. Então, quem pode até chegar e criticar, e fazer, e acusar, não sabe o trabalho que nós fizemos para que evitasse isso. Acabou acontecendo, né? E nós perdemos 2 operários, que não estavam envolvidos diretamente, mas a gente sente muito. Eu falo assim, marcou o currículo nosso. Mas, para quem trabalha com 300 mil peças içadas, com 15 guindastes, com 5 gruas, com mais de 10 caminhões MUNC, movimentos aqui, mais de 30 mil peças colocadas, 300 mil movimentações aconteceram. Né? O Andrés vivia falando, não deixa ter acidente. O próprio Andrés a gente tirava da obra quando ele estava de tênis. Às vezes ele chegava, botava um capacete de tênis, você não pode ficar de tênis na obra, né? Então ele mesmo sabia como é que a gente valorizava, toda a imprensa sabia como a gente cuidava disso aqui para não acontecer, mas aconteceu. E você viu que depois da gente aqui, as outras arenas também aconteceram. É muito risco, a gente sabe a dificuldade que é para fazer uma obra dessa, mas passou. Mas nós tivemos momentos assim, muito felizes aqui com todo mundo, né? E os torcedores iam na sala da gente, a torcida ia na sala da gente, tirava foto, abraçava, vinha visitar. Né? Eu fui num churrasco numa República e tinha um menino, na hora da entrada, né, eu estava entrando com um dos funcionários nossos aqui, eu acho que era o Popó, o Rodilei, e tinha um menino que ele tinha síndrome de Down, com a camisa do Corinthians. Aí eu falei, você quer conhecer? Lá ele veio, ali no Coreto, e visitou, tirou foto. Você precisa ver a alegria dele, abraçando a bandeira, tirando foto com a gente. Então, eu acho que foi assim, um legado maravilhoso aqui na formação de pessoas na comunidade, né, cara? Então, ela é muito mais do que uma obra, né? Ela é muito mais do que a arena, do que a nação corintiana. Ela envolve o coração de muita gente.
1º de maio também, né? 1º de maio. 1º de maio, vamos fazer o seguinte, todo mundo que vem para a festa vai doar 1 quilo de alimento, nós doamos 20 toneladas de alimento ao longo da obra, incluindo aí o campeonato. Né? O padre Rosalvino foi um grande que fez a distribuição e ele cediu o espaço para a gente fazer as confraternizações lá e a gente fazia questão daquilo ali distribuir. E até os operários começaram a doar, a gente pedia para eles indicarem, para eles acompanharem a doação, para eles verem que a gente estava direcionando para pessoas que precisavam. Então isso era feito com um bom carinho deles, não tinha, ninguém obrigava ninguém. Né, então, a gente falava, pô, ajuda aí, vamos né, colaborar. Então eu acho que foi completo. Né, passou por tudo, passou pela educação, passou por esse o combate à droga, o preconceito, as doações de alimentos, o esporte, a confraternização, a convivência com a comunidade. Foi muito completo. Então, quando eu falo que não vai ter outro igual, a gente sabe como foi conduzido e as pessoas que estavam aqui, o nível da liderança presente, que é o Ricardo, o Gavioli, eu, Pará, os encarregados gerais, que é o Wander, o Valentim, o Gilson, né, e todo mundo, os pilares da obra que eu falava, esses encarregados gerais aí, que tinha aquela liderança sobre todo mundo. Foi um negócio maravilhoso. Então, foi assim que a história é uma história que não tem igual. Né? E aqui nós estamos com 4 anos, né? Nós estamos fazendo 4 anos aqui do início da obra, então nada melhor do que contar as histórias. Teve uma também, bom, nessa aí de retribuição ao trabalhador, no dia 1º de maio, falando 1º de maio de 2013, a gente fez a festa aqui no Padre Rosalvino, que ele sempre cediu o espaço, ali na Dom Bosco. Aí nós falamos, pô, o que a gente vai fazer para agradecer os trabalhadores? A gente já estava no estágio bem avançado, né, Fred? Foi. Aí nós falamos, não, o Corinthians acabou de ganhar a Libertadores, né? Tinha o Mundial e a Libertadores. E não, vamos tentar trazer as taças. Nós trouxemos as taças originais. Cada trabalhador teve o prazer de tirar foto do lado. Não pense que é fácil e que o Corinthians cede para qualquer um. Então a gente foi trabalhando, o Andrei sempre muito perto dos trabalhadores. Acho que foi assim, um gesto de muita gratidão dele para todo mundo que aqui trabalhou. Quando anunciou que abria a Copa do Mundo aqui, foi uma festa, né? Porque a gente se reuniu no antigo auditório que tinha lá em cima, lá perto do portão 2, ali tinha um espaço que era auditório, e todas as autoridades vieram para cá, lembra, Fred? Para anunciar. Foi em outubro, não lembro, 3 de outubro. Foi 20 de outubro. 20 de outubro. Foi 20 de outubro de 2011. E do lado de fora estava lotado de torcedor. Beleza, aí anunciou lá de Zurique que abria a Copa aqui, aí aquela festa, todo mundo, né, se confraternizando, aí o Ronaldo estava aqui, aí a turma saiu e foi descer no sentido campo, que tinha uma rampa ali onde desceu o primeiro caminhão. Descendo, atrás da Sul. E lotado de gente do lado de fora. E muitos eu conheci, o Quitão, não sei, vocês conhecem o Quitão, né? Que vem com aquele dente do Ronaldo, de vez em quando. Ele fica vendendo água com chifre na cabeça. Não, com amigo. Aí os caras vieram e falaram pra mim, e aí, Ricardo? Oi? Ele imita o Cássio. É o Cássio. Aí eu Botei aquele balão que tinha aqui, tantos dias eu botei o Quitão lá em cima do balão, ele saiu de lá. Aí o pessoal desceu, aí a portaria falou pra mim, aí, cara, porque eu tinha esse contato com a torcida, eu monitorava meio como é que era. Falou, o que nós vamos fazer? Tá cheio de gente aqui fora, os caras querem invadir. Eu falei, faz o seguinte, para mim tinha falado pro Fred, pro Gavioli, falei, faz o seguinte, a hora que descer todo mundo, vocês abrem o portão pra turma entrar. Vai controlando, pede tanto. Eu sei que os caras foram descer naquela rampa, saiu até uma foto, lembra? Saiu todo a foto, mundo a gente descendo assim. Quem que mandou abrir o portão? Quem que mandou abrir o portão? Não sei de nada. Eu sei que naquele dia o Bebeto estava aqui. Não, o Cafu estava. Olha, o Ronaldo ele chama tanta atenção que o Cafu, ele andava para lá e pra cá, ninguém nem percebia que o Cafu estava. Todo mundo queria ir para cima do Ronaldo. Agora, viu, Fred, eu tenho um sonho, já que está falando de sonho. Desde o início aqui, a gente, o pessoal do Edson aí, o Marcos, eles achavam que você protegia eles e que eu protegia o Amadeu. Eles nunca falaram isso, mas eu sei que tem já não é essa lei? Não era isso? Eu sei. Então, assim, quando eles conseguiram Tinha um alguma coisa... ciúminho aí, tinha um ciúminho. Meu sonho era eles se unirem, porque o Pedrinho que está aqui, o pessoal dos sonhos, quando eu falo Edson, mas é todo mundo, é o Salinas, Jesus, Matias, todo a
A Neuraci era andava com o Amadeu, depois ela Com veio. todo mundo. Andava, então, Tava assim, com todo mundo, hein, Paulo? Eu sou uma pessoa rica. a gente ficava no meio do caminho, assim, né? Pô, como é que a gente vai fazer? Mas na verdade a gente não tinha tendência por ninguém, assim, era muito aberto. Então meu sonho era que a turma se unisse para realmente fazer uma cobertura comum agora do legado que ficou para ali, porque tem muita coisa legal acontecendo. A partir de julho, por exemplo, o clube já espera trazer para cá um evento todo final de semana. Só que vai movimentar muito. Então, por exemplo, eu não vejo mais o Amadeu hoje fazendo essas coberturas que o pessoal do Sonho está fazendo e o pessoal do Marcos com outro grupo. A gente tinha que ser uma coisa só. Não estou falando que a gente tem que ter a mesma filosofia, mas também a gente não pode ficar brigando. Eu já separei briga aqui dentro. Do Marcos com o Carlão. Lembra lá? O dia que teve aquela orquestra lá foi o maior. Assim, foi aquela sinfonia que veio aqui. Foi um fornecedor aquilo. Eu falei, meu, Tuna de Madrid? Né, Fred? A gente falou, o cara quer montar uma sinfonia dentro de um canteiro de obra. Mas o cara é um fornecedor. Aí eu falei, esse cara é louco. Aí ele falou, não, posso montar um palco? Tudo é por hora que eu vi aquele negócio gigante distribuindo DVD. O cara é maluco, né? Era o Hélio, uma grande figura aqui também, galera. Então assim, é importante a gente ter essa união. Agora, o legado que vai ficar aí é como o presidente ali falou. Se o torcedor corintiano tinha um sonho de construir, o torcedor corintiano também vai dar conta de honrar com os compromissos dele. Muitos falaram que ia ser de graça, todo mundo é de graça, deram, agora estão falando é de graça, mas tem que pagar. É meio incoerente, né? Mas assim, o que eu posso afirmar para vocês, eu estou envolvido nisso, existe um grande esforço no sentido de resolver todas as situações. CIDs, financiamento de banco, e essa arena aqui ela tem um potencial incrível. Então vocês vejam, agora que ela está começando a maturar, hoje é só jogo. Amanhã já é um evento todo final de semana, vai começar as visitas, vai começar a ter palestra como essa no auditório, casamento, um monte de coisa que aqui vai acontecer. É como o Fred falou, eu, assim, rodei algumas arenas, eu vou como torcedor, a maioria das vezes. Então, eu estive nessas arenas novas, eu fui, por exemplo, para Salvador. Nem se compara. Não estou falando, é outro padrão, é uma arena super bonita também, super elegante, um negócio, mas assim, de padrão e potencial que tem de crescer é incomparável. Então assim, foi feito um grande trabalho. A gente não teria conseguido se vocês não tivessem dado apoio para nós, porque no dia a dia é muito estressante. Só que não pensa assim que é uma satisfação, a gente tá... claro que é satisfação, mas o trabalho é muito duro. O Wander está aqui, é o nosso encarregado geral da obra, ele sabe o esforço que a gente está tendo para finalizar essas tarefas. Por quê? Porque é um estádio em operação, a gente tem as dificuldades financeiras que a gente tem que superar elas, e isso é buscando alternativa, é interagindo com quem pode ajudar e resolver nossa situação no sentido de comprar CID, de pagar o financiamento, que é o torcedor vindo aqui ajudando a colocar essa arena para rodar. Essa arena é superavitária, vocês veem aí que com os recursos que foram arrecadados só com jogos de futebol, deu para pagar toda a manutenção mensal, ter uma grana lá no fundo para começar a pagar os financiamentos. Agora, não é fácil, é lógico, isso aqui é uma coisa que precisa se movimentar, como todas as arenas. Agora, vamos ver, né, Edson, fica esse desafio para você, para o Marcos. Salino é um integrador nato, ele levava a gente no churrasco lá. Nós fomos lá, não. Foi lá. Eles ficavam sobrevoando aqui. Agora, o que eu achei engraçado do churrasco desse é que eles ficam passando gol de 1900 e não sei quando. Gol. Foi eu achei legal pra caramba. Eu sei que eu tenho até quem começou com essa história de drone, foi o pessoal dos sonhos aí, com aquele... Sérgio. Então assim, eu tenho até um aviãozinho, que acho que tinha alguma câmera que acabou caindo aqui, acho que perdeu o contato. Aí me deram, tem os símbolos do pavilhão 9, tá lá em casa. É mais organizado, tem um monte de coisa que tá tudo guardado. Eu vou ver se eu consigo chegar nesse potencial que tem dentro. Deixa eu falar um negócio, uma coisa interessante. Quer perguntar? Nós vamos oferecer. Nós estamos constituindo uma escola de música para crianças carentes. E eu gostaria de oferecer um concerto, como nossa Sinfônica estiver aqui para nós, para todos os sócios, para o torcedor, para a gente fazer alguma coisa bonita aqui, gerada dentro do Corinthians. Uma ação social importante, tirando crianças da rua, gerada dentro do clube, que vai estar devolvendo um pouquinho para essa sociedade, tudo aquilo que a gente recebe do torcedor, recebe de tudo. Então, quero também, Corinthians precisa participar disso. Não, e vai. Uma dessas coisas vai ser um concerto aqui, nosso concerto.
Olha, e por falta de pedida do doutor Carlos, não é, porque ele já inclusive está em contato com o clube. O que acontece hoje, para vocês saberem? Hoje a gente opera com licenças provisórias. A gente é totalmente legalizado, mas com licenças provisórias. O que isso significa? Significa que a gente precisa conseguir o ABITS, que é um documento que precisa para qualquer imóvel operar, e o ABCB, que é o laudo dos bombeiros. Então isso vai acontecer nos próximos 2 meses. Então a gente vai fazer uma renovação dessas licenças de forma definitiva. Então vai ter nas próximas semanas uma inspeção dos bombeiros, já prevendo a renovação desse documento ABCB até o final do mês. E o ABITS até o início de meados de julho. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque hoje a Arena ela está liberada para operação de jogos de futebol. Essas outras coisas que também vêm junto com essas conclusões aí desses espaços, a gente vai ter a partir de junho, julho. Então agora que o Corinthians vai intensificar essas ações. E aqui, para quem não sabe, o Fred falou que é quase o tamanho do Maracanã, são quase 200 mil metros quadrados de área construída. São 190 mil, 200 mil de terreno quase. Para vocês terem ideia, isso aqui, o terreno do estádio é quase o terreno do clube, mais o estádio do Morumbi, em área de terreno. Então assim, tem espaço para fazer casamento, evento em auditório, shows dos dois lados, restaurantes panorâmicos, tour guiado, tudo ao mesmo tempo. Então isso aqui vai virar, com certeza, e já é hoje, só não é aqui dentro por causa dessas limitações, mas vai virar um negócio assim que não vai ter para quem quer. O clube já tem várias propostas de casamentos, montar buffet infantil aqui, que eles estão colocando agora em prática para realmente começar a operar nesse segundo semestre de 2015. Olha, a gente vê aí os movimentos aí liderados pelo Dr. Carlos, principalmente, que ajuda muito na comunidade. Eu estava até acompanhando a cobertura dos sonhos da inauguração ali do centro gastronômico, né, que faz uma cobertura legal, que a gente vai ver na internet, a gente também sabe. Eu tenho comigo que o Andrei sempre falou, se o estádio não existisse, essas ações que hoje acontecem nessa região, não só em Itaquera, estou falando Itaquera, Guaianazes, essa região leste, Vila Matilde, como um todo, aconteceriam mais, sei lá, daqui 10, 15, 20 anos. Então o estádio do Corinthians, torcedor corintiano, é uma felicidade só. E pra gente que é da Zona Leste, então, nem se fala. Então, viu, Edson, Marcos, Salinas, o pessoal aí que mais está nesse comando. Pô, vamos integrar tudo. A gente precisa reaproximar o Amadeu. O Amadeu é um cara do bem. Eu convidei ele e ele não respondeu. Então, mas o Amadeu ele Chamei o Japa genioso, também. né? O Amadeu é genioso, a gente tem que... Então, a gente Convidei. Chamei o Japa também. E vamos fazer um grande churrasco. Hoje está tendo churrasco, hein, para quem não sabe. Aqui em cima está tendo churrasco do Amor Sem Limites, que também foi formado aqui. E no início, lembra, Fred? Eles vinham, colocavam o banner, estamos de olho. Depois, ó, estamos juntos, a arena é nossa, não é? Assim, o Fred era um símbolo no churrasco lá. A gente ia sempre. Vamos falar um pouquinho até de comida aqui. Eu pegava o metrô na Marechal, 6 horas da manhã, tá bem no horário, né? 6 horas da manhã eu pegava ali o metrô, 20 para 6 e tal. E lá tinha uma mulher que vendia bolo, aqueles bolinhos com a garrafinha ali, servindo café com leite ali. Aí ficava cheio de operário comendo aquele bolinho. Eu peguei e falei assim, eu vou colocar um bolinho aqui no refeitório. Foi um sucesso. Todo café tinha um bolinho. Aí, num dia no PDT, falei um negócio lá, o pessoal gravou, eu não tinha percebido. Assim, aqui nós sentamos na mesma mesa, comemos a mesma comida e vestimos a mesma camisa. Falei. Pronto, passou despercebido, acabou, o pessoal gostei. Virou, né, o diálogo, que é sentar na mesa. Realmente a sala da gente, minha do Ricardo, vivia cheio de operários conversando, e ouvindo sugestões e tudo. Depois a gente propondo como se fosse a igualdade, todo mundo era uma comida só, porque era uma comida gostosa. Então a gente sentava, tomava café, jantava, tinha feijoada meia-noite aqui, com ele, eles pediam feijoada meia-noite, a gente, né, fazia as refeições junto com eles, e depois a questão da camisa, era um time só. Aqui a gente não tinha negócio de puxar para um lado